Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de quinta-feira. Eu quero dizer para vocês que eu tô com muita saudade das nossas aulas ao vivo, onde a gente interage, bate papo, fala pelo nome, mas infelizmente nesses dias a gente não tá podendo fazer ao vivo porque tá todo mundo em casa, a internet está muito pesada e acaba atrapalhando, fica interrompendo a imagem e aí você acaba não tendo qualidade para consumir esse conteúdo que é de suma importância para você. Então, por esse motivo, eu estou fazendo as aulas gravadas, tá? No mesmo dia, hoje mesmo que eu gravei essa aula, para que eu tivesse o máximo de informações para passar para vocês, tá? E tudo que eu tô trazendo aqui é o que as pessoas estão me pedindo. Inclusive nessas 2 últimas semanas eu nem tenho feito conteúdo diário como eu costumo fazer aqui no canal do YouTube, porque eu tô respondendo muita gente. Tem muita gente pedindo ajuda e eu tô fazendo o máximo que eu posso aqui com a minha equipe para estar atendendo essas pessoas. Então, por isso a gente não está tão presente, mas eu tô sempre lá no canal do Telegram, respondendo, mandando áudios, passando informações para as pessoas. Eu tô sempre nos stories, trazendo informações, no grupo de WhatsApp e também aqui com a nossa aula de toda quinta-feira às 9 da noite. Eu quero que você saiba que agora, enquanto você está me assistindo, eu estarei aqui no chat para responder as perguntas, mas não pergunte agora. Preste atenção na aula, que é muito importante. Anota suas dúvidas e depois que acabar a aula, eu estarei aqui no chat para responder as suas perguntas. Combinado? Então tá, eu tinha um outro título para falar nessa aula de hoje, mas devido a pedidos e eu achei muito pertinente, eu resolvi mudar. Então o título da nossa aula é esse: em época de crise, professora, como que a gente convence os condôminos da importância de pagar em dia a taxa do condomínio? Então foi com base nesse pedido que eu preparei a aula de hoje, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, saiba que isso aqui a casa é de vocês. Vocês que estão em casa aí num período maior agora, aproveite para estudar, faça valer a pena esse período que você está em casa. Aqui no canal do YouTube tem muita informação, tem algumas lives que estão liberadas aqui propositalmente para que você tenha bastante conteúdo aqui para estudar. E se você está aqui pela primeira vez, aproveite e se inscreva no canal, porque sempre tem dicas muito importantes, tanto para o síndico, quanto para o conselheiro, quanto para o morador de condomínio. Qualquer pessoa que queira entender mais sobre gestão condominial, com certeza vai encontrar muita informação aqui no canal do YouTube, ok? Uma outra informação que eu gostaria de dizer para vocês é que nessa época de crise, os síndicos, juntamente com o corpo diretivo, juntamente com os condôminos, com os investidores, todo mundo vai precisar se unir para que a gente possa passar por tudo isso tendo um impacto menor, tá? Pensando nisso, eu criei um curso que se chama Moro em Condomínio. Estava parado já faz um tempo, já tem alguns alunos, e eu resolvi colocar agora também à disposição dos moradores de condomínio, dos investidores, dos conselheiros. Por quê? Porque a gente precisa somar conhecimento, a gente precisa somar força. Mas depois eu vou falar um pouco melhor sobre ele e aqui embaixo vai ter o link para quem tiver interesse em conhecer. É um curso que está super em conta, é mais no sentido de agregar mesmo conhecimento, porque muitos condomínios não participam da gestão do síndico por falta de conhecimento. Então é um curso onde você vai ter mais conhecimento sobre o cargo do síndico, sobre as obrigações do síndico, sobre o que é gestão condominial, para que todo mundo fale a mesma língua, ok? Então vamos nessa. Em época de crise, como convencer os condôminos da importância de pagar em dia a taxa do condomínio? Primeiro eu quero trazer à sua mente algumas lembranças, tá? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, por que as pessoas se mudam para um condomínio? Por que as pessoas se mudam para um condomínio? É para a gente ter mais comodidade, né? A gente se muda para um condomínio para ter mais segurança, para ter mais comodidade, para ter mais qualidade de vida com um preço mais em conta. Porque quando todo mundo está usando o mesmo espaço,
aquele custo ali de manutenção é rateado entre todos, fica mais leve para todo mundo e todo mundo se diverte, não é verdade? Mas e quando algumas pessoas deixam de cumprir com a sua obrigação? O que acontece? A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Primeiro, você não pode deixar cair a qualidade de vida ali, né? A qualidade do serviço que você presta, por quê? Porque não é justo com aquelas pessoas que estão pagando em dia, né? Mas o que a gente pode fazer? Vamos ver. Quando essas pessoas usam os mesmos espaços, todos tiram proveito e o custo diminui pelo fato de ser dividido entre todos, né? A gente deve manter o padrão, a segurança, as manutenções, tudo, porque o contrário realmente não seria justo com aquelas pessoas, como eu acabei de dizer. Quem é investidor e precisa que seus imóveis sejam alugados, vendidos, precisa que o condomínio seja bem cuidado, que as paredes estejam limpas, que os rodapés, as manutenções estejam em dia, enfim. E quem mora em condomínio quer se sentir bem, né, gente? Quer se sentir num lugar seguro. Então, é importante para todo mundo. Mas é aí que entra o desafio do gestor. Administrar finanças em tempos de crise, porque uma coisa é você fazer gestão com caixa cheio, né? É você administrar o dinheiro que está ali. Outra coisa é você administrar o condomínio com pouco dinheiro, com uma alta inadimplência. Em alguns condomínios já tinham alta inadimplência antes disso. Imagine agora o que vai acontecer, né? É nesse momento que a gente precisa entender de gestão para que a gente consiga solucionar esses problemas. Mas eu trouxe algumas dicas para você sair melhor dessa situação. Vamos lá. A primeira coisa, planeja, tá? Planeja o que você vai fazer. Use estratégia, saiba argumentar e seja firme no comando. Por quê? As argumentações para justificar a falta do pagamento é o que não vai faltar nesse período, gente. E por que a gente sabe disso? Porque a televisão, a mídia está noticiando o tempo inteiro, né? Que tem muita gente perdendo o emprego, tem muita gente reduzindo a sua renda. E a gente sabe que esse impacto vai ter para o condomínio, inclusive já está tendo. Eu estou recebendo vários relatos de condomínios que já estão usando o fundo de reserva, que já estão trabalhando ali como melhorar, como tirar os juros e multas, enfim. Mas vamos ver aqui qual o procedimento mais indicado para esse momento. Então, a primeira coisa, planeja tudo o que você vai fazer. Conheça um pouco de estratégia, porque é sempre importante, né? Saiba argumentar e seja firme. O síndico deve entender que ele não tem que tomar decisões sozinho. Gente, toma cuidado com isso. Eu tenho visto muita gente dizer o seguinte, o síndico não deixa isso, não deixa aquilo, não deixa aquilo. A gente tem que tomar cuidado com isso para que a gente não ultrapasse o limite que a gente tem, né? Primeira coisa, não tome decisões sozinhos. Sente com o conselho e verifica o que vocês podem fazer para trazer normas para o condomínio para esse período, porque a gente sabe que foge à realidade, né? Não está lá na convenção, não está no regimento quais os procedimentos que devem ser tomados nesse período. Então, senta com o seu conselho, faça um plano de ação, tá? Para que vocês consigam passar por esse período aí com mais facilidade para todo mundo. É complicado? A gente sabe que é. As crianças estão presas muito mais tempo dentro de casa, elas continuam com toda a energia que precisam ser gastas. Os outros, às vezes, não entendem isso, ficam chateados. As pessoas idosas estão sem paciência de ficar dentro de casa, quer sair, né? Os bichinhos de estimação estão saindo menos e fazem bagunça. Enfim, tá realmente desafiador o momento. Mas fique tranquilo, isso vai passar. A gente só precisa pensar direitinho, agir direitinho e tomar cuidado com os nossos limites, para que a gente não ultrapasse o nosso limite querendo agir com o coração e depois ter problemas com relação a isso, ok? Então, se você ainda não fez, sente com seu conselho e planeje o que vocês vão fazer junto, quais são as normas que vocês vão trazer para o condomínio nesses dias, ok?
Essa é a dica número 1. Não decida sozinho. Sente com o corpo diretivo e bole estratégias para esse período. Dica número 2, veja como é possível reduzir os custos de forma inteligente. Isso eu falei lá na live de número 45, que inclusive ainda está liberada, né, produção? Ainda está liberada? Tá liberada, né? Então, gente, essas lives a gente ainda tá deixando liberadas para que vocês possam ter tempo de estudar e colocar em prática. Então, sobre redução de custos, sobre os cuidados com previsão orçamentária, sobre os cuidados com relação à demissão de funcionários, tudo isso eu falei na live 45. Vá lá e assista aqui no canal do YouTube, ok? Dica número 3. Cuidado com o fundo de reserva, gente. Ele não foi feito para pagamento de taxa ordinária. Toma cuidado com isso. Por quê? Como tem muito morador que já está segurando o dinheiro com medo de faltar em outras coisas, muita gente vai deixar de pagar a taxa condominial porque sabe que o condomínio tem fundo de reservas para pressionar o síndico a usar o fundo de reserva. Então, toma cuidado, porque quando você começa a pagar a conta ordinária com fundo de reserva, você está automaticamente incentivando as pessoas a não pagar a taxa condominial. Segundo, o fundo de reserva não é feito para pagar a taxa ordinária, é feito para emergências, para urgências. E aí, se você usa ele agora para pagar as contas ordinárias, daqui a pouco, se acontece um problema mais sério, né? Como, vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, estoura um cano e traz um grande prejuízo, ou quebra uma peça muito cara no elevador e você precisa comprar. Qualquer coisa que aconteça no condomínio, o fundo de reserva é para isso. Teve uma emergência, vai lá, tira do fundo de reserva para resolver esse problema. Se você usa o fundo de reserva para pagar contas, daqui a pouco esse fundo de reserva vai acabar, as contas vão continuar chegando porque todo mês tem, e quando você realmente precisar, você não tem um centavo em caixa. E aí, como é que vai fazer? Essa não é a melhor alternativa. A alternativa melhor é, preste atenção, daqui a pouco a gente vai falar o melhor sobre essa estratégia, mas a solução está nos inadimplentes. Você não pode permitir que isso acumule sem fazer nada, tá? Aí, olha só, isso já vem direto com a dica número 4. Por quê? A dica número 4 é: esquece o emocional e foca na solução. Não adianta a gente ficar mastigando problema. Você tem que buscar a solução para esses problemas. E o emocional não é uma delas. Eu tô te falando isso por quê? Porque muita gente, muito síndico, age com o coração. Quer ser bonzinho e acaba trazendo problemas. Então, o que não vai faltar nesse momento é a argumentação do porquê não pagou a taxa condominial. Vai ter muita gente para te dizer: olha, eu não estou pagando a taxa condominial por isso, por aquilo, faça isso, faça aquilo. Aí o síndico quer ser bonzinho, quer agir com o coração e acaba trazendo problemas para ele mesmo. Por quê? Porque o síndico, gente, ele é responsável legal pelo condomínio, ele tem obrigações e uma das obrigações dele é cobrar a inadimplência, tá lá no Código Civil, é cobrar a inadimplência. Então, se você quer fazer alguma coisa por esses condôminos, senta com o conselho, faça as estratégias, convoca uma assembleia e leva para a assembleia decidir, como por exemplo, sei lá, durante os próximos 3 meses a gente não vai cobrar os juros e multas das unidades que atrasar a taxa condominial. É uma solução? Sim, é uma solução. Eu não estou dizendo para você que é síndico não fazer nada com relação a essas pessoas que vão passar por dificuldade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você não tomar essas decisões sozinho, para que depois você se prejudique. Então, o que você pode fazer? Senta com o conselho e define. Os próximos 3 meses a gente vai propor para a Assembleia para que o condomínio não cobre juros e multas desses moradores. Nos próximos 3 meses o condomínio vai fazer isso e isso e isso. Bola a estratégia juntos, leva ali para o conselho e tal, e depois convoca uma Assembleia. Assim que esse problema maior passar, o
convoque uma assembleia e leve essas sugestões para que a assembleia aprove. A assembleia aprovou, você vai lá, coloca na ata, tudo bonitinho, registra em cartório e cumpre aquilo que a Assembleia decidiu. O que você não pode é decidir da sua cabeça e fazer achando que todo mundo vai concordar. O seu papel não é achar, o seu papel é cumprir com a sua obrigação. Então, cuidado para não deixar o coração falar mais alto e acabar se colocando em problema, ok? Dica número 4, o que eu acabei de falar também, não negocie, não retire juros e multas se a sua convenção não te dá essa autonomia. Seja claro que isso não depende do síndico, mas de todos os demais donos que são condôminos, ok? Dica número 6, concentre a atenção na cobrança dos inadimplentes. Pega firme na cobrança, porque os resultados chegam rápido se você fizer corretamente. Pode começar a cobrar um dia após o vencimento e normalmente a partir de 60 dias sem pagar a taxa já pode acionar o proprietário do imóvel na justiça. Você deve conferir isso na sua convenção, tá? Algumas convenções dizem 60 dias, outras convenções dizem 90 dias, mas tá lá. O que muita gente não faz é conforme está prevendo a convenção. Tem que cobrar rápido, tem que agir rápido. Quanto mais rápido você age com relação às inadimplências, mais rápido isso vai ser resolvido. Então, não fique esperando muito tempo para poder agir. A taxa venceu hoje, a partir de amanhã já tem que começar essa cobrança. Afinal de contas, o condomínio continua existindo, tá? Você não pode permitir que os funcionários sejam mandados embora, né? Porque a maioria dos condomínios já trabalham ali no limite. Os funcionários têm que ter ali na portaria para fazer a entrada e a saída, o controle ali das pessoas. Os funcionários de limpeza precisam continuar existindo, afinal de contas não é justo que os outros fiquem em condomínio sujo porque alguns não pagam, né? A manutenção tem que continuar sendo feita. O elevador não pode ficar sem manutenção. A academia, os aparelhos da academia, se ficar sem manutenção, logo eles quebram, eles têm um problema mais sério e vai custar mais caro. Tudo isso que acontece dentro do condomínio, bombas, interfone, portão, tudo isso precisa de manutenção, gente. E essa manutenção tem que ser mensal. Em alguns condomínios pode ser bimestral ou trimestral, mas aí precisa de um engenheiro para fazer essa análise. Normalmente a gente faz esses contratos mensais. E se você deixar de fazer, acreditando que está reduzindo o custo, você não está. Esse é o tipo de redução que não é inteligente. Por quê? Porque se você não faz a manutenção preventiva, você vai ser obrigado a fazer a corretiva, porque esse momento vai chegar. Tudo que existe precisa de manutenção, é fato. Se você não fizer a preventiva para que aquilo ali dure mais, você vai ter que fazer a corretiva e vai sair muito mais caro. Então saiba argumentar com os moradores. Por quê? A taxa tem que continuar sendo paga, porque o condomínio continua a existir, a estrutura continua ali e ela precisa ser mantida. E o síndico não faz de outra forma se não tiver dinheiro em caixa, tá? Dica número 7, se não tem uma boa empresa de cobrança, contrate. Como dizia o Jobs, né? Concentre-se naquilo que você é bom e delegue o resto. O síndico não deve ter essa obrigação de cobrar diretamente os inadimplentes, até porque não surge tanto efeito. Em alguns casos sim, né? Tem alguns condomínios que são pequenininhos, que nem tem administradora e nem nada, o próprio síndico faz essa cobrança. Então, se é o seu caso, faça da forma que eu tô falando. Passou um dia, não entrou na conta do condomínio, o outro dia você já começa com a cobrança. Pressiona, seja presente, porque as contas precisam continuar sendo pagas e a manutenção desse condomínio
vai ser melhor ou pior dependendo do seu conhecimento, dependendo da sua habilidade, dependendo da sua estratégia, dependendo da sua posição firme de defender o condomínio da forma que tem que ser feita. Dica número 8, se esse serviço de cobrança está hoje com a administradora e você não tem muito resultado, repense a ideia de contratar uma empresa advocatícia especializada nesse tipo de cobrança. O resultado, gente, costuma ser muito melhor. Por quê? Porque a administradora, ela oferece uma gama de serviços. Então, ela tem várias coisas para fazer. A empresa especializada em cobrança, ela só faz isso. Então, o resultado costuma ser muito melhor, né? Os advogados, eles costumam ter muita persuasão, muito poder de argumentação, muito conhecimento para argumentar da forma correta e por isso os resultados são muito bons. Então, se você não tem, avalie pensar nessa possibilidade, tá? Por quê? Porque eu volto a te falar, a solução está em duas coisas. Primeiro, na estratégia que você vai sentar com o seu conselho e vai bolar. Segundo, na cobrança dos inadimplentes, porque isso tem que continuar, gente, tem que continuar. Se você fizer de uma forma segura, de uma forma que você saiba argumentar, vai dar tudo certo, porque a cobrança hoje é muito diferente de algum tempo atrás, onde as coisas demoravam muito para acontecer. Hoje não é mais assim. Hoje, se você for presente na cobrança, você resolve rapidamente. E hoje as pessoas, a gente sabe que vai ter gente que vai ter que alugar a unidade e sair do condomínio. Sim, a gente sabe que vai acontecer. Por quê? Porque se a pessoa não dá conta de pagar aquilo ali, se ela está sem renda e ela não está dando conta de fazer a sua obrigação em pagar a taxa condominial, ela que avalie em sair do apartamento, em alugar para outra pessoa que tenha condições, enfim, o que não pode é deixar de pagar essa taxa, porque tudo o mais precisa continuar e ninguém faz nada se não tiver dinheiro, né? Dica número 9, e agora sim, a gente vai entrar no pedido da aula. Faça uma campanha de conscientização mostrando o quão é importante manter o pagamento da taxa condominial em dia e quais são as consequências para quem não paga essa taxa condominial, tá? E uma surpresinha para vocês, quem tiver lá no canal do Telegram, depois eu vou fazer um modelinho, tá? Um modelinho dessa campanha aqui de conscientização, de um comunicado bem bolado para que você possa enviar para os seus condôminos, tá bom? Então vamos lá, para quem não está no canal do Telegram, avalie entrar, tá aqui embaixo o link e na descrição desse vídeo também vai ter o link do Telegram. E para quem não pode entrar no grupo do Telegram, preste atenção que eu vou dar algumas dicas aqui de como você deve fazer essa campanha de conscientização, ok? Então vamos lá, nós precisamos lembrar essas pessoas de tudo isso que eu acabei de lembrar para você. Às vezes a gente esquece, né? Às vezes você só lembra ali que você tem que pagar a escola do filho, que você tem que pagar a água e luz porque senão corta, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo e o condomínio fica lá por último. Por quê? Porque ele de repente nem lembra qual a obrigação, qual é a necessidade e qual o risco se ele deixar de pagar essa taxa condominial. Então a gente vai lembrá-los por meio dessa campanha de conscientização. A primeira coisa que você deve lembrar é que a taxa condominial hoje, ela é comparada à pensão alimentícia. Quem tem filho aí sabe que é obrigatório pagar a pensão alimentícia. Quando você não paga a pensão, né? Ou você vai preso, ou você tem a sua conta bloqueada, enfim, tem várias formas, mas você não fica impune. Tem que pagar. A taxa de condomínio é do mesmo jeito, gente, não tem para onde correr. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai pagar. Então a gente precisa lembrá-los disso. Então vamos lá, algumas dicas que eu quero te lembrar. Primeira coisa,
Quando o condômino atrasa o pagamento, esse condômino, né, ele geralmente tem o prazo de 30 dias para quitar a dívida. Normalmente as empresas de cobrança, as administradoras fazem isso. Dá um prazo de 30 dias para negociar a dívida ali e quitar. Além disso, além do valor da taxa, é necessário pagar uma multa de 2%, mais juros de 1% ao mês, conforme a sua convenção, tá? Mais a correção pela inflação do período atrasado e mais a taxa de cobrança do advogado, porque quem paga é o inadimplente. O condomínio paga pro advogado e depois esse valor é ressarcido ali para o condomínio. O condomínio é ressarcido porque quem paga, na verdade, é o inadimplente. É por isso que eu estou te falando, não fique sem uma boa empresa de cobrança, porque o condomínio não vai ser onerado por isso. Quem paga é o inadimplente. Então, conversa aí com um bom advogado aí na sua cidade que faça esse tipo de cobrança e veja com ele como é que funciona, ok? Vale muito a pena, eu te garanto. Eu já passei por isso e eu vou te falar, as minhas inadimplências sempre foram baixíssimas. Por quê? Porque eu sempre cobrei logo do início. Tem muitos condomínios que vão para a opção da inadimplência zero, né? Da inadimplência zero. E muitas vezes nem vale a pena, gente. Muitas vezes nem vale a pena. Se você tiver uma boa empresa de cobrança, vale muito mais a pena você ter a empresa de cobrança do que ter a inadimplência zero. Porque o valor que você paga para ter inadimplência zero é muito alto. E na empresa de cobrança não. Cada centavo que a pessoa atrasa ali e acumula volta para o condomínio. O condomínio paga para esse advogado e depois, quando recebe desse condomínio, é ressarcido o caixa do condomínio, tá? Então vale muito mais a pena. Dica número 2. Quando o síndico não faz milagre, se não tem dinheiro em caixa, todos sofrerão as consequências. 2 ou 12? Oi? Dica número 2? Sim, 2. Dica número 2 que eu tô colocando para lembrar, agora é outra coisa. Eu falei aquelas dicas para o síndico, agora é uma campanha onde ele vai lembrar os moradores. Então eu falei da campanha primeiro dos juros e multas que o morador vai pagar quando ele atrasa e agora a segunda dica. O síndico, a segunda dica... Repete, dica número 2, eu não tô aqui não. Ah, tá. Dica número 2, o síndico não faz milagres e a gente precisa lembrar o morador, né, o condômino disso, porque às vezes eles pensam que sim e não é possível fazer milagre, né? Então, o síndico não faz milagre. Se não tem dinheiro em caixa, todos sofrerão as consequências. Quem é investidor vai ter mais dificuldade para alugar, para vender seu imóvel e quem mora vai ver despencar a satisfação de morar ali. Isso sem falar, gente, que a manutenção corretiva, ela vai chegar, como eu acabei de dizer. Ela vai chegar e com certeza vai sair muito mais caro para todo mundo, além de que a falta de manutenção traz desvalorização do imóvel. O condomínio que não tem manutenção perde em até 30% a valorização do imóvel. Isso sem falar em corpo de bombeiro, que pode te multar se ele chegar aí e não tiver as coisas em dia. Isso sem falar no seguro do condomínio, que se por acaso tiver um problema sério e o seguro detectar que foi por falta de manutenção, o seguro não paga. Então a gente precisa lembrar o condômino de tudo isso, porque ele não sabe e ele não lembra. Então é papel do gestor lembrar o condômino por que a taxa dele é tão importante, tá? Então vamos lá. Lembra também aos proprietários que estão com as unidades alugadas que a responsabilidade para com o condomínio é dele, não é do inquilino, é do proprietário. Uma dica a mais aí que você pode passar para essas pessoas: ajuste o aluguel, né, o contrato de aluguel, para que o inquilino pague para o proprietário o valor completo e o proprietário fica responsável de pagar a taxa condominial. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem condomínio
onde tem poucos condôminos, né? A grande maioria é inquilino, os moradores, os proprietários não moram ali. E o que que acontece? Se o inquilino deixa de pagar 1, 2, 3 meses, às vezes o dono nem sabe que está inadimplente, porque o síndico não avisou e porque o inquilino não avisou. E fora que a responsabilidade é sempre do proprietário. Então, se esse inquilino ficar 3 meses sem pagar e sair do condomínio sem pagar, ele pode? Ele pode, porque a cobrança do condomínio é com o proprietário, não é com o inquilino. Então lembra as pessoas que têm unidade alugada para ajustar o contrato, de repente isso pode ajudar. Ajusta o contrato do aluguel e o inquilino que pagava a taxa condominial direto para o condomínio, o boleto separado, faça diferente, paga o valor integral para o proprietário e o proprietário fica responsável em pagar o boleto da taxa condominial, ok? Vamos lá, mais uma dica para você lembrar ao seu morador. A conta dele, né, o condômino inadimplente, pode ser penhorada. Assim que o morador recebe a cobrança pelos correios, ele tem 3 dias úteis para quitar o seu débito. Se isso não acontecer, a justiça pode fazer penhora online da conta dele. Ou seja, resgatar o dinheiro para pagar o condomínio. Como eu falei para você, antes era muito mais difícil de resolver, agora não. Você passou o prazo ali de 2 meses, de 3 meses e você entrou na justiça, rapidamente as coisas são resolvidas, ok? Outra coisa, o seu nome também pode ficar sujo. Em alguns estados, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, os condôminos que não pagarem a taxa condominial podem ter seus nomes negativados, inclusive SPC, Serasa, e aí a pessoa fica ali, às vezes não tem em nenhum outro lugar, somente no condomínio. Então, essa pessoa vai se esforçar para não deixar o seu nome sujar, tá? Dica número 6, você pode perder o seu carro ou o próprio imóvel. Depois de ser notificado, você tem 3 dias, né? Normalmente o condômino tem 3 dias para quitar a inadimplência e a justiça pode determinar a penhora dos bens, como o carro ou o próprio imóvel, para pagar a dívida. E uma coisa que é muito importante aqui, tá? Se o condômino ele pode perder o imóvel, mesmo que seja o único bem da família, que é outra diferença. Até pouco tempo todo mundo ficava tranquilo, esse aqui é o único imóvel que eu tenho, a justiça não vai pegar. Não é mais assim, não é mais assim. Mesmo que seja o único carro, mesmo que seja o único apartamento, a justiça pode pegar sim, pode penhorar sim. E é importante a gente lembrar os condôminos disso. Dica número 7. Você pode ser impedido de votar em assembleia. Pode ser que a pessoa não se incomode? Sim, mas tem alguns pontos que são importantes que vale a pena a gente lembrar. Você não vai poder votar na escolha da vaga de garagem, na eleição do síndico, na aprovação da previsão orçamentária, né? O morador pode ficar de fora de tudo isso e ser obrigado a concordar com o que os outros moradores decidirem. Se ele não pode participar da assembleia, ele não pode brigar, ele não pode discordar, ele tem que aceitar o que a maioria decidiu ali em assembleia, ok? Todas essas informações e muitas outras, o condômino ele não lembra dessas coisas. Então, quando a gente for fazer essa campanha de conscientização, a gente tem que lembrá-los por que é tão importante o valor que ele paga mensalmente para o condomínio e o que ele pode perder caso ele não faça esse pagamento em dia. Tudo bem? Mas e você, síndico? O que você pode perder se você não fizer a sua obrigação como síndico? Você sabe? É bom você conferir o que diz o Código Civil, porque nós, como síndicos, nós temos obrigações legais dentro do condomínio e não dá para fazer sem ter dinheiro. Então, por exemplo, você não pode
vamos dar um exemplo, se o seguro, por exemplo, está lá no Código Civil, você tem que fazer o seguro do condomínio. A professora, mas não tem dinheiro para fazer o seguro do condomínio. Tem que ter. Tem que ter, isso faz parte da gestão, você vai ter que argumentar para os condôminos de que isso é importante, porque se tiver um problema muito pior lá na frente, não tem seguro para cobrir. Tudo, gente, a gente consegue resolver muita coisa dependendo do nosso poder de persuasão, dependendo da nossa comunicação clara e objetiva, dependendo do poder de argumentação, dependendo das palavras que você fala. Então, cuida direitinho, planeja direitinho para que você consiga passar por esse problema aí sem maiores dores de cabeça, né? Outra coisa, você pode ser impedido de usar as áreas comuns, você pode ter a água cortada, o gás cortado. Pode isso, gente? Não, não pode. Eu só coloquei aqui para lembrar você, porque quando a pessoa está inadimplente, os síndicos querem cortar o uso das áreas comuns, né? A pessoa não pode mais alugar um salão de festa, não pode usar academia, não pode usar a piscina. Quando a água em geral, a pessoa corta a água da unidade, corta gás da unidade, não pode fazer isso. Eu coloquei aqui só para eu lembrar você, tá? Essa não é uma das coisas que você vai lembrá-los, porque isso não pode fazer, ok? Então, lembre-se que tudo isso depende mais de você do que dos condôminos. Tudo isso tem solução. Basta você pensar direitinho, conversar com o seu conselho, planejar direitinho. Toma cuidado para você não ultrapassar o seu limite de poder, tá? Toma cuidado. Tem muita gente que tem me questionado assim, professora, eu tenho minha casa, meu imóvel para alugar e o síndico não está permitindo mudança, a pessoa não pode entrar, não pode sair. O que a gente faz? Ele pode fazer isso ou não pode? Gente, é complicado eu responder esse tipo de pergunta porque eu não estou diretamente no condomínio. Eu não sei qual é o planejamento que esse síndico tem com o corpo diretivo. Eu não sei o que vocês decidiram. Eu não sei da legislação local, porque em alguns estados, em alguns municípios tem uma legislação atual já funcionando. Então fica difícil para eu dar esse tipo de resposta. Mas o que eu quero dizer para você que é síndico, para você que é condômino, que está nessa situação, é que a gente, síndico, não tem poder de polícia. Então, vamos pensar direitinho, vamos usar o bom senso e não vamos decidir nada sozinho. Senta com seu corpo diretivo e decide o que é melhor para todo mundo ali, para que depois as pessoas não botem a culpa somente em você como síndico, tá? Veja direitinho o que dá para fazer, para que a gente, como gestor, a gente deve fazer o máximo que a gente pode para ajudar as pessoas, mas não pode passar por cima da legislação, mas não pode se colocar no lugar de vítima. Por quê? Quando você ultrapassa seus limites, você se torna a vítima da situação. Você resolve o problema das outras pessoas e você passa a ser o errado. Então, antes de decidir qualquer coisa, tenha o foco nas suas obrigações legais, no que o Código Civil determina que é a sua obrigação, que é o seu limite de atuar, e toma cuidado para não trazer problema ao invés de solução. Outra coisa, problemas a gente resolve, tira o foco do problema. Pensou, tá tendo algum problema no seu condomínio, para pensar, opa, como que eu posso resolver isso daqui? Eu sou um gestor, eu fui eleito em assembleia para ser o representante legal de todo mundo aqui. O que eu posso fazer para resolver isso aqui? Foca na solução, porque tem solução. Tudo isso vai passar, daqui a pouco a gente vai estar de novo numa boa, com tudo funcionando. E é isso, enquanto isso, vamos estudar, vamos tomar decisões assertivas para que todo mundo se saia bem. E por falar em ajuda, como eu falei no início desse vídeo, né, no início dessa aula, eu criei o Moro em Condomínio nesses dias, né? Muita gente me pedindo ajuda, muita gente com problema no seu condomínio.
E agora é hora de união. Eu sei que tem muitos condomínios onde tem o síndico que é voluntário, onde tem o síndico que ganha apenas a taxa condominial. Então, normalmente o condomínio se une para todo mundo ajudar, né? Então, o síndico, o conselho, o subsíndico trabalham juntos ali com o morador no sentido de fazer a melhor gestão do condomínio. E foi pensando nesses condomínios, em você, né, que está nessa situação, que eu bolei um produto aqui, um produto que produção até briga comigo, que diz que eu não sei escrever pouca coisa, né? Eu não sei fazer um curso básico. A minha ideia era criar um curso básico só para mostrar para o conselheiro, para o morador, como ele poderia ajudar a gestão do síndico. Mas acabou que eu fiz um curso gigante, mas não se preocupe não, que vai estar com um preço muito em conta. E exatamente para esse problema de coronavírus, a gente já sabe, a economia está dizendo aí que nesse ano inteiro a gente vai viver crises em todos os setores. Então, para ajudar esses condomínios, eu criei esse produto muito em conta e eu quero aproveitar para mostrar aqui para você como que funciona. Ó, aqui já dentro da plataforma, para mostrar para você que é uma plataforma super fácil, que qualquer pessoa pode utilizar. Os conselheiros, os investidores que querem ajudar aí os síndicos, os condôminos, olha como é tranquilo. Aqui é a plataforma, né? Aqui é o módulo 0, seja bem-vindo. Aqui um plano de estudo bem tranquilo, mostrando como é que funciona, tá? Aqui o módulo 1, o que é um condomínio? Aqui eu explico sobre isso, o que é um condomínio. Opa, aqui o módulo 1. No 1.1, o que é um condomínio? Aqui são os vídeos, tá? Todo vídeo aqui embaixo tem a aula em PDF, aqui tem o vídeo, aqui tem a aula em PDF. 1.2, quais são os tipos de condomínio? 1.3, partes exclusivas e partes comuns. Parece ser óbvio para o síndico, mas para os moradores não é. Módulo 2, aqui, módulo 2. Quem é o proprietário, quem é o condômino, quem é inquilino? Quais são os personagens, né, que a gente chama do condomínio? O síndico, qual que é o poder do síndico? Qual que é a limitação do síndico? Quais são as atribuições do síndico perante o Código Civil? O subsíndico está aqui também. Muita gente tem dúvida sobre o cargo do subsíndico, qual é esse papel, o que o subsíndico faz, está aqui. Conselho, está aqui. Comissões também, eu sempre falo, né, que a comissão pode ajudar muito dentro de um condomínio e aqui eu explico como criar uma comissão para que ela seja uma ajuda e não uma dor de cabeça. Aqui no módulo 3, nunca morei antes em um condomínio, o que eu preciso saber para trabalhar ali a conscientização dos moradores? 3.2, como saber se a multa ou a advertência é realmente justa? 3.3, antes da multa é obrigatória uma advertência? São as perguntas que eu recebo o tempo todo, né, gente? O que é fração ideal? É legal cobrar taxa condominial por fração ideal? Módulo 4, a documentação, a parte de... Só voltar aqui. O 4, documentação sobre as leis do condomínio, né? As leis que regem o condomínio, o que é a convenção, o que tem no regimento interno, sobre atas. É possível limitar procurações? Muita gente me pergunta isso daqui. Professora, lá no meu condomínio as pessoas fazem o que querem porque levam um monte de procuração, ninguém consegue fazer nada, então aqui eu estou falando a respeito disso. No módulo 5 eu falo sobre as assembleias, sobre as reuniões que tem dentro do condomínio. 5.2, qual a importância dos condôminos participarem das assembleias, porque o síndico não faz gestão sozinho, os condôminos precisam se envolver e aqui eu lembro por que é importante eles participarem. Sobre o edital de convocação, a taxa extra, sou obrigado a pagar a taxa extra também? 5.5, o síndico, se o síndico negar a convocar uma assembleia, como que o condomínio faz, o que é um quórum, qual que é o papel do presidente de mesa e do secretário, que muita gente não sabe, o que é uma taxa condominial e por que o condômino precisa pagar,
Como que se define o valor da taxa condominial? Por que que meu condomínio é tão caro? O que é taxa extra? Quem é que paga? Se é o inquilino, se é o proprietário? O que é fundo de reserva? Quem paga? Inquilino ou proprietário? Quem são os prestadores de serviço que são importantes para um condomínio? A parte 8 aqui, o módulo 8, fala sobre o síndico, né? Se ele é morador ou se é terceirizado, né? Por que que precisamos de um síndico se nós já temos administradora? Quais são os direitos do síndico? Moro num condomínio antigo, professora, meu condomínio pode ter um síndico profissional? Qual que é o impacto da escolha do síndico, né? O que esse impacto pode trazer no futuro do condomínio? Como fazer um processo seletivo de síndico, como conduzir as apresentações desses candidatos na Assembleia, o que precisamos saber sobre a eleição do síndico, módulo bônus, enfim, gente, aqui fala também sobre a destituição. Muita gente me fala, professora, o meu síndico, ele não presta contas, ele já tem mais de 1 ano, mais de 2 anos que venceu o mandato, ele não sai da gestão, ele não faz assembleia, a gente não sabe dos balancetes. Como que a gente faz para destituir esse síndico? Aqui está o passo a passo, como que a gente pode fazer. Por quê, gente? Porque eu ajudo o síndico, eu qualifico o síndico para prestar o melhor trabalho dentro de um condomínio. Só que o condômino também precisa ser qualificado para que ele saiba escolher melhor o síndico do seu condomínio. Todos os problemas que acontecem dentro de um condomínio, eles podem ser maiores ou menores, né? Pode demorar mais ou menos para ser solucionado, dependendo da qualificação que o síndico tiver. Então aqui o que eu estou mostrando é o que é o trabalho do síndico para que todo mundo fale a mesma língua. Tem uma pergunta que sempre vem para mim, professora, o síndico me pede a documentação que comprova que o apartamento é meu. É um absurdo um negócio desse. Para que o síndico quer esse documento, a certidão de ônus? Para que o síndico quer a minha certidão de ônus? Eu não sou obrigado a dar minha certidão de ônus, a minha escritura do apartamento para ninguém. Então eu estou mostrando para essas pessoas por que o síndico precisa desse documento. Por quê? Porque a obrigação do síndico é para com o condômino e não o inquilino. E como que ele vai cobrar do proprietário se ele não sabe ali, se não tem um documento que comprova quem que é o inquilino, quem que é o proprietário? Enfim, para que a gestão fique redonda, conselho, condôminos, síndicos, corpo diretivo tem que falar a mesma língua. Então essa é a intenção desse curso. É um curso super completo, onde tem a videoaula e embaixo de cada videoaula tem o PDF para a pessoa poder estudar, né? Aqui tem o site, olha, aqui tem o site onde fala um pouquinho sobre o Instituto SSP, sobre quem sou eu, né? Aqui fala um pouquinho sobre mim, para que as pessoas entendam. Aqui fala o que a pessoa vai aprender, né? Módulo 1, módulo 2, 3, 4, 5, 6... 8, 9 e o módulo bônus. O que ele vai aprender em todo esse curso aqui? Olha o tamanho desse curso. 66 horas, 93 páginas, 50 horas. Eu não sei brincar. Eu não sei brincar. Produção fala isso. Você não sabe brincar, é para fazer um curso mais básico e tal, mas eu escrevo demais, né, gente? E aí acaba se tornando um curso bastante robusto. Mas aqui 66 horas, 93 páginas, 50 vídeos, acesso por 12 meses, a área de membros, lives semanais com a gente, né, que é voltada para o síndico, canal do Telegram, suporte, e aqui do lado tem o preço, pasme, 12 parcelas de R$ 28,94. Fala sério, né? Só não compra quem realmente não quiser. R$ 297 é o preço à vista para você entrar para a família SSP e aprender sobre a gestão do condomínio. Mas eu quero deixar bem claro, gente, esse curso não é para síndico, tá? Se você é síndico, você vai precisar de informações muito mais completas que esse. Para isso, a gente tem o SSP nível 1, que é para síndico morador,
e a gente tem o SSP nível 2, que é para os síndicos profissionais. Esse daqui é para condôminos, é para conselheiros que muitas vezes não sabe analisar a pasta do balancete, né? Acaba assinando ali e não sabe nem o que cobrar, se tá correto, se não tá. Então isso aqui é para o conselheiro, é para o subsíndico, é para o investidor, é para os condôminos, não é para síndico, tudo bem? Então tá aqui, o preço desse curso estava avaliado, a gente colocou em 597, mas para esse problema que a gente está vivendo e como a gente quer realmente ajudar os condomínios a entenderem e passar de uma forma mais tranquila por todos esses problemas aí até o final do ano, tá super baratinho, 12 parcelas de R$ 28,94, totalizando R$ 297 aí à vista, ok? Essa aí é a página de venda. Tá aqui, já tá no ar, você pode entrar e comprar. A revolução do seu condomínio está prestes a começar. Aqui tem 7 dias ainda de garantia, porque é o padrão SSP, né, gente? Aqui a gente não quer ninguém insatisfeito, ninguém. Se você comprar o curso e depois de 7 dias você entrar, olhar e você achar que não agrega valor, que não vai resolver seu problema, você pode pedir o dinheiro de volta e a gente devolve 100%, porque eu só gosto de cliente satisfeito. Cliente que não está insatisfeito, para mim não tá bom, para você também não tá para mim, e eu faço questão de devolver seu dinheiro, ok? Então tá aqui o curso, o acesso, aqui tem o link que você pode comprar no cartão, dividir em até 12 vezes no cartão, ou pode pagar à vista, não tem boleto, tá? Antes que alguém me fale, tem boleto, mas à vista, né? Tem boleto, mas só para pagamento à vista, de 297, a gente não divide no boleto, tudo bem? E aqui do lado eu coloquei uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: existem síndicos honestos e qualificados para valorizar o seu imóvel e transformar o seu condomínio no melhor lugar para se viver. Você só precisa aprender a escolher. Quanto mais o condomínio conhece sobre as obrigações do síndico, mais terá argumentos para tratar com ele, melhor será o processo seletivo, mais alto o nível dos candidatos e mais o condomínio saberá o que exigir e quais os limites do cargo. Então é isso, gente. Essa aqui foi a minha forma de contribuição. Continuo ajudando os síndicos em tudo que eu posso, os moradores em tudo que eu posso. No canal do YouTube tem muita informação, no canal do Telegram eu estou sempre ajudando, mas aquelas pessoas que querem uma ajuda mais direcionada, mais focada na necessidade de vocês, eu não tenho como fazer outra coisa. Por isso eu criei esse curso bem baratinho, um valor simbólico, só para que eu consiga dar mais atenção, uma atenção mais voltada para a sua necessidade. Tudo bem? Então é isso, a página tá liberada, aqui embaixo da live vai ter o endereço certinho para você ir lá e reservar sua vaga. Eu vou adorar ter você na família SSP. Fica com Deus e até breve.